Você já parou para pensar que o lugar onde você esteve ontem pode ser exatamente o lugar onde Deus está preparando você para o propósito de amanhã? Bom dia, gente, a paz do Senhor, que Deus abençoe o nosso dia. Eu queria muito ter gravado ontem o vídeo, mas eu estava com uma mensagem... Eu queria muito ter gravado esse vídeo ontem, de verdade, mas eu estava com essa mensagem queimando no meu coração. Eu estava muito feliz, muito cheia da presença de Deus, sabe? Muito animada para compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo. Mas aconteceu muitos imprevistos. Cheguei muito tarde e já estava escuro e eu não consegui gravar. Mas sabe de uma coisa? Quando a nossa intenção é agradar a Deus, Ele conhece o nosso coração. E então eu não podia deixar essa mensagem passar. E antes de começar, eu quero compartilhar uma alegria com vocês. Graças a Deus, meu pai já foi operado, está em observação. Se Deus permitir, logo ele vai estar em casa. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E eu vou confessar uma coisa: essas lutas que eu tenho vivido não estão me afastando de Deus. Muito pelo contrário, elas estão me aproximando mais ainda dele. Elas estão me fortalecendo, porque na luta a gente descobre uma força que nem sabia que existia dentro da gente. Os obstáculos, sim, não vieram para nos parar, eles vieram para nos preparar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ontem eu fui visitar o meu pai no hospital. E quem me conhece sabe que eu não gosto de hospital. Quem gosta de hospital? Quem é que gosta de passar por lutas? Quem é que gosta de entrar num ambiente pesado onde a gente vê tanta dor? Eu entrei naquele hospital com uma cabeça tão pesada, gente, mas Deus já tinha preparado um propósito para mim naquele lugar. Enquanto eu dava almoço pro meu pai, eu olhei para o lado e vi um senhor muito debilitado. E isso me chamou muita atenção, porque ele não tinha ninguém para estar ali com ele. Eu soube que a esposa estava operada, uma senhora já de idade, e não podia estar ali também, naquele ambiente. Ela não tinha condições nenhuma de acompanhá-lo. Então ele estava ali, à minha frente, esperando por alguém para dar comida a ele. Ele não conseguia se mover, ele não conseguia fazer nada, gente. E naquele momento eu entendi que Deus tinha permitido eu estar naquele lugar para ajudá-lo. Eu sentei e comecei a dar comida para ele. Foi algo tão simples, gente, mas foi uma conexão preparada por Deus. Talvez se não tivesse naquele momento, ele teria esperado por muito tempo para uma pessoa ajudá-lo. Mas Deus faz infinitamente mais do que pensamos, né? E eu senti muito Deus falando comigo. Hoje você vai viver um tempo em que muitas pessoas querem ser servidas. Querem reconhecimentos, querem honra, querem aplausos. Mas Jesus nos ensinou exatamente ao contrário. O maior é aquele que serve. E foi aí que Deus me levou lá para Juízes 13. A esposa de Manoá passou anos carregando uma dor silenciosa dentro de si. Ela era estéril. Talvez ela vivesse chorando escondida, se perguntando: Senhor, por quê? Talvez já tivesse perdido as esperanças. Mas Deus nunca tinha perdido o controle. No tempo certo, Deus enviou um anjo do Senhor para ela. E foi tão lindo, cara. Foi tão lindo. O anjo chegou trazendo uma promessa. Ele começou trazendo uma preparação primeiro. Antes mesmo de Sansão nascer, Deus já estava dando instruções para aquela mulher. Não beba vinho, não beba bebida forte, não coma nada impuro. E o cabelo daquele menino nunca será cortado, porque Sansão seria separado de Deus desde o ventre. E sabe de que isso me chamou a atenção? Que Deus não prepara apenas a promessa, Deus prepara as pessoas que vão carregar a promessa. Antes de existir Sansão, houve preparação, houve consagração, houve obediência. E foi aí que Deus falou muito comigo. A vida com Deus não é perfeita. E não é feita apenas de promessas cumpridas. Também existem dias muito difíceis. Existem perdas, existem esperas, processos que a gente jamais escolheria viver. Mas nenhuma dessas coisas passa despercebida aos olhos de Deus. Enquanto eu meditava nisso, Deus trouxe uma lembrança muito forte ao meu coração. Uma lembrança que não dói mais de eu falar. Na minha adolescência eu tive 2 depressões, uma com 14 anos e outra com 18. E sabe qual era o motivo? Medo de perder a minha mãe. O medo de que uma doença a levasse cedo demais. Só de imaginar aquilo acontecendo, eu já sofria antecipadamente. Eu chorava, eu tinha medo, eu me desesperava. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor me curou na segunda depressão que eu tive aos 18 anos. E aquilo que eu mais temia aconteceu. Minha mãe partiu através de uma doença. E hoje eu consigo olhar para trás de uma maneira totalmente diferente. Não porque a saudade passou, porque ela nunca passa, mas porque Deus me sustentou em cada etapa desse processo.
E hoje eu entendo que Deus não desperdiçou nenhuma das minhas dores nem lágrimas. Ele usou cada uma delas para fortalecer a minha fé e me ensinar a depender dele. Naquele momento, eu queria fazer o que só Deus podia fazer. Eu estudava, eu pesquisava, queria encontrar uma cura, uma solução para ajudar minha mãe. Eu queria carregar a dor que ela estava sentindo. Queria resolver uma situação que estava totalmente fora do controle das minhas mãos. E foi ali que Deus me ensinou uma das maiores lições da minha vida. Eu não sou Deus. Eu não controlo o amanhã. Eu não determino o tempo das coisas. Eu não tenho poder sobre a minha vida. Eu não tenho poder sobre a vida. Mas Deus tem, graças a Deus. E descansar nisso não significa desistir. Descansar significa confiar, continuar orando, continuar fazendo a nossa parte. Mas entender que a última palavra sempre será do Senhor. Foi naquela dor que eu aprendi o que é depender de Deus de verdade. Não depender dele apenas quando a resposta é sim, é positiva, mas permanecer firme quando ele responde, espere. E até quando a resposta não é aquela que o meu coração gostaria de ouvir, né? Não, porque a nossa fé não pode depender da resposta de Deus. A nossa fé precisa depender de quem Deus é. E sabe o que eu mais aprendi com tudo isso? Deus não me preparou para perder minha mãe. Deus me preparou para continuar firme nele, mesmo depois da perda. E isso faz toda a diferença. E eu acredito que tudo isso aponta para algo muito maior. A preparação para a volta de Jesus. Hoje muita gente quer viver promessa, quer viver milagre, quer viver propósito, mas poucos querem viver a preparação. Poucos querem viver vida de consagração. Poucos querem obedecer quando ninguém está olhando. Só que Jesus está voltando. E eu acredito que, mais do que nunca, Deus está preparando uma geração. Uma geração que conhece a palavra, uma geração que serve, uma geração que obedece, uma geração que permanece firme, mesmo quando tudo parece difícil. Que quando Jesus voltar, ele nos encontre preparados, não apenas esperando a sua volta, mas vivendo uma vida de consagração, obediência e de total dependência dele. E eu quero terminar deixando uma última reflexão aqui. Talvez você esteja esperando que Deus prepare uma porta. Talvez esteja esperando uma resposta. Talvez esteja esperando uma promessa se cumprir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que Deus falou muito comigo, ao meu coração. Talvez Deus não esteja apenas preparando aquilo que você tanto espera. Talvez antes disso acontecer, Ele esteja preparando você. Porque Deus se importa muito mais com o que nós estamos nos tornando do que aquilo que nós queremos receber. E foi assim com a esposa de Manoá. Foi assim com Sansão, foi assim na minha vida e talvez esteja sendo assim na sua também. Então não desista no meio do processo. Não murmure por causa da luta. Não pense que Deus se esqueceu de você. Ele não se esquece de você, não se esquece de mim. Continue caminhando, continue obedecendo, continue servindo. Continue buscando a presença dele, porque um dia você vai olhar para trás e vai entender que nenhuma das lágrimas foi desperdiçada. Nenhuma espera foi em vão e nenhuma luta aconteceu sem propósito. Tudo faz parte de uma preparação que Deus está fazendo na sua vida. Então, fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.